depois damos continuidade ao culto. Como nós somos reformados e cremos na soberania de Deus, não foi o Gerson Borges, não, foi a mão do Eterno. Obrigado pelo carinho. Depois eu quero tirar uma foto com a sua esposa. Eu tenho, mais uma vez, como dizia há pouco, tenho gratidão ao Senhor nessas mais de 3 décadas de ministério, que a gente viaja pelo país de norte a sul. Acabei de chegar do Nordeste. Inclusive encontrei o querido amigo reverendo Hernandes Dias Lopes no aeroporto e ele falou assim: ô meu príncipe, você foi comer aquela moqueca lá em Vila Velha? Ele falou: que privilégio extraordinário, né? Sabe que eu gosto muito de moqueca, ele me indicou um lugar lá, mas é só pro patamar de cima, assim. Pagaram para mim, pastor. Só assim, pro Supremo Concílio, mais ou menos assim. Abracei vários irmãos aqui, e se eu não lembrar o nome de vocês, me perdoem, mas o vosso semblante, o vosso sorriso, o vosso afeto está sempre no meu coração e continuará sendo assim. Ou quando estiver lá em Brasília, na Presbiteriana do Planalto, na igreja que o Tiago, seu filho querido, está, agora é pastor efetivo, né? Ele era o braço direito do reverendo Ricardo Barbosa, meu amigo e mentor, e agora inverteu. Agora o Ricardo é o braço direito do Tiago. O Tiago é um moço extraordinário. Não tão moço assim, né? Mas eu, sempre que vou a Brasília, tenho o privilégio de rever aqueles irmãos. Venho com a minha esposa, Rosana Márcia, Cinha. Os meninos não estão aqui hoje, o Bernardo, que é pianista, e o Pablo, que é violoncelista. Coloquei todo mundo para estudar música. Por isso que eu fiquei feliz aqui com essa incipiente orquestra. Olha só, daqui a pouco vai ter mais músicos aqui. Um naipe de violinos e violas e cellos e contrabaixos. Eu venho de tradição batista. Os batistas acham que só eles têm muitos músicos na igreja. Os presbiterianos também, né? Tudo bem. Antes de ler o texto que o Senhor pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos no vosso aniversário de 43 anos, eu gostaria de liderá-los mais uma vez em oração. Nos curvemos diante do Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo nessa noite abençoada, nesse culto solene de ação de graças pela jornada tão bonita dessa comunidade de fé. Oremos, irmãos e irmãs. Pai bendito, Abba, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aprove ao Senhor nos reunir na Tua casa nessa noite, Senhor, para essa celebração em ação de graças, festivo e ao mesmo tempo solene, por tão longeva jornada, Senhor, tão fecunda e frutífera jornada desta igreja que o Senhor formou com os Teus filhos e filhas que foram predestinados antes da fundação do mundo para serem adotados como Teus filhos e Tuas filhas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, por meio de Jesus, na força do Espírito Santo, já termos cantado os louvores ao Teu nome. Agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, que o mesmo Espírito que é o autor das Escrituras, que é aquele que inspirou o registro das Escrituras, da revelação escrita do Senhor, também a explicite para nós, a esclareça para nós, que sejamos desafiados, Senhor, e que sejamos consolados, mas também confrontados, e eu diria, Pai bendito, curados pela ação poderosa da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Receba a nossa adoração, em toda a glória e todo louvor. Teu povo aqui reunido diz amém, Senhor. Amada igreja, eu sou de 1969, como diz meu amigo reverendo Marcelo Alberto, eu tenho 55, mas não parece 65. Portanto, eu
cresci, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, cresci numa igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, nos anos 70. Nos anos 70, nós éramos membros de uma igreja no subúrbio do Rio de Janeiro, e os cultos da igreja que meus pais e eu e os meus irmãos pertencíamos, a estrutura era assim: na quinta-feira tinha um culto público evangelístico, uma ênfase forte evangelística naquela igreja, e aos domingos escola dominical e culto pela manhã e culto à noite. Então nós estamos falando de quinta e domingo comprometidos, separados para o Senhor. Mas a reunião de oração e estudo bíblico não era às quartas-feiras, eram às terças-feiras. Então, terça, quinta e sextas comprometidas com a igreja. Mas a minha mãe era contralto e nossa igreja tinha um coral. Justo é, Senhor, os santos caminhos. É soprano. Todas as tuas obras. Nessa estrofe eu já estava dormindo no colo de mamãe. Esperto se revolta, e outros clássicos da nossa himnologia cristã evangélica. Terça, quarta, quinta e domingo. Mas às sextas-feiras, a sociedade feminina, e minha mãe era uma das líderes, se reunia na casa da irmã Erundina, à tarde. Mamãe me levava para a reunião de oração da sociedade feminina. E eu gostava, porque tinha umas brevidades, tinha um lanche muito legal assim. Eu falava: mãe, hoje é dia lá da reunião de oração na casa da irmã Erundina. E à noite, nós tínhamos uma congregação, algumas congregações, meu pai era presbítero e ele era um dos pregadores. Então nós estamos falando de terça, quarta, quinta, sexta tarde, primeiro turno, sexta noite, segundo turno. Sábado tinha culto da mocidade. E aos 9, 10 anos a gente já estava tocando na mocidade. Então nós estamos falando de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda é o dia de descanso, né? Não. Na nossa rua tinha uma congregação da igreja metodista, uma capelinha de madeira, uns 20, 30 irmãos. Mamãe é a maior evangelista que eu conheci, ela passou para o Senhor, cruzou o Jordão há 2 anos, irmã Nivalda, mulher de oração. Ela dizia assim: filhos, vamos cooperar com aqueles irmãos lá. Então vamos começar de novo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Às vezes no domingo à tarde ainda tinha culto ao ar livre. Se a gente for assim, bem sincero, eu acho que isso é quase bullying religioso com uma criança, né? Eu cresci nesse ambiente, com essa rotina, com essa agenda, com esse envolvimento com a igreja. Os diáconos eram todos tios. Eu sabia os nomes dos diáconos e os chamava de tios. Meu pai era responsável pela classe de novos membros. E aí o pessoal ia lá para casa para estudar a Bíblia às vezes no sábado à tarde. Eu cresci nesse ambiente em que a palavra de Deus era lida com reverência. E essa era uma época que a igreja evangélica
era minoria nesse país. Nós éramos, nos anos 70, talvez 10 ou 15% da população brasileira. Nós éramos chamados de Bíblia. Eu jogava futebol, pastor, presbítero, mas eu era muito ruim de bola. É o que a gente chama assim, tecnicamente, de perna de pau. E aí, quando você é perna de pau, onde que você joga? No gol. Porque quando dois meninos na rua iam fazer para o ímpar para tirar o time, se você ganhasse, você escolhia quem? O perna de pau primeiro? Eu escolhi um craque do time, era o meio, o atacante, o ponta esquerdo, o ponta direito, o volante e tal. Aí quando não acabava ninguém, aí o pessoal falava assim: vem Bíblia, vem pro gol. Esse era o meu nome de guerra no bairro que eu cresci, Bíblia. E será que nos anos 70 os crentes evangélicos, tanto de denominações históricas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, como a Igreja Batista, como a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, as denominações históricas, quanto as denominações pentecostais, como a Assembleia de Deus, como a Igreja do Evangelho Quadrangular e por aí, nós éramos chamados de Bíblia porque nós tínhamos um compromisso com a Bíblia que essa geração de hoje parece não ter. Não faz sentido chamar um evangélico. Será que existe um evangélico mediano? Mas digamos que exista tal categoria sociológica, um evangélico mediano, né? Faz sentido chamá-lo hoje de Bíblia? Eu penso que essa é uma pergunta que é fácil de responder. Naquela época nós éramos minoria. Nós líamos o jornal lá da província, Rio de Janeiro, na varanda de casa. Sábado de manhã, papai comprava o jornal e a gente ficava lá lendo, eu aprendendo a ler. E lembro de ler os classificados. E nos classificados eu lembro de ter lido várias vezes: precisa-se de empregada doméstica, de preferência evangélica. Ser crente, ser protestante, ser evangélico, era índice, era sinônimo, era indicação de caráter, de honestidade, de integridade. Eu cresci nesse ambiente evangélico, nesse ambiente cristão, protestante, reformado, evangélico, por assim dizer, e sempre amei a igreja. O que é a igreja, afinal? O que significa dizer que nós somos a igreja de Cristo? Talvez você que esteja aqui nessa noite, nos visitando, tenha uma crise com a igreja. Eu tenho as minhas também, com essa igreja aí do mercado, né? Talvez, como muitos, você que nos ouve nessa noite, talvez vai nos ouvir também pela transmissão, você esteja se aproximando de um grupo que é chamado de desigrejados, de gente que diz assim: eu amo a Jesus, eu amo a Bíblia, eu gosto da música evangélica, mas eu não quero mais ser membro de igreja. Eu cresci na igreja, ia para a igreja praticamente todos os dias, passei a infância na igreja. Na adolescência o Senhor me chamou para o campo missionário, me envolvi com missões, fui fazer uma faculdade que não tinha a ver com teologia, fui estudar letras, fui ser professor de língua e literatura, vim para São Paulo, o Senhor me chamou para o ministério, e aí teologia, depois uma outra formação, e já são 32 anos servindo ao Senhor da igreja e à igreja de Cristo, e eu não canso da igreja. Eu quero dizer, olhando para vocês, eu amo a igreja de Cristo Jesus. Mas talvez entre os nossos ouvintes há alguém aqui que esteja vivendo uma crise com a igreja, que já não consiga assim de pronto responder o que é ser igreja. E eu quero propor, a partir de um texto bíblico que eu já leio, uma conceituação de igreja que talvez apazigue as dores do seu coração. Essa é a minha oração. Talvez você tenha sido ferido na igreja. Talvez você que me ouve tenha vindo de igrejas onde houve o que é chamado cada vez mais de abuso religioso. Talvez você tenha recebido
o Evangelho, o convite do Evangelho, respondido ao convite do Evangelho, tenha confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você foi apresentado a um ambiente religioso que te machucou, que te feriu. E saibam as senhoras e os senhores, os irmãos e as irmãs, há duas formas de pensarmos igreja, antes de ir para o texto bíblico. A primeira delas, eu digo que é um olhar, que é uma atitude, que é uma perspectiva que diminui o sentido bíblico de igreja. E a segunda, se esse primeiro olhar, se essa primeira perspectiva, ela diminui, ela achata, ela apequena o que as Escrituras têm a nos dizer sobre o que é ser igreja, o segundo olhar, a segunda perspectiva é uma postura idealista. De um lado você tem uma certa miopia e do outro lado você tem um idealismo. O que eu chamo de miopia? É achar que igreja, pastor, presbítero, irmãos, conselho, visitantes, achar que igreja é um prédio. Quando eu cheguei aqui, a minha esposa disse assim, a gente estacionou ali na rua, e ela disse, amor, eu não estou reconhecendo a igreja. Lá em casa isso é uma anedota. Ela fala assim, onde está a chave da igreja? E eu sempre brinco com você, não é, amor? A igreja não é prédio. Nós somos a igreja. Eu cheguei aqui, não tinha essa fachada aqui, pé direito já tinha, mas o anexo aqui foi melhorado. Em nenhum momento eu disse, como a igreja está bonita, porque a igreja são vocês, e vocês estão bonitos. Eu não disse também como o templo está bonito, porque Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como chamar esse ambiente aqui? De um salão de cultos, de um santuário, de um auditório. Mas igreja não é prédio, nenhum lugar no Novo Testamento a palavra eclésia aparece, a palavra igreja aparece como sinônimo, como conceito, como ideia de prédio. Então Paulo e Timóteo construíram uma igreja lá em Éfeso de tantos metros. Não, igreja no Novo Testamento é gente. Grave isso. Então pensar que igreja é prédio é um equívoco, que é pequeno conceito de igreja. Pensar que igreja é denominação. Você está na fila do banco, na fila do pão, você está no trânsito, você está no Uber, e aí tem lá um versículo no vidro, você fala, você é cristão? Aí o motorista diz, eu sou, você também? Qual é a sua igreja? Aí você diz, eu sou presbiteriano. Ele fala, eu sou batista. Quando você usa igreja nesse sentido, você está dizendo que igreja é denominação. Igreja como prédio, igreja como denominação. Ou então, sabe aquele vizinho não crente que olha para você e fala assim, e aí, que horas começa a igreja logo mais? Igreja como reunião. A gente não vê isso na Bíblia, igreja como prédio, igreja como denominação, igreja como reunião. É claro que não, pastor, não tinha denominação. Mas vocês entendem o meu argumento? Esse é uma atitude que diminui a grandeza, a largura, a profundidade, o horizonte do que as Escrituras têm a nos dizer sobre o que é a igreja. Mas o outro olhar é um olhar idealista. Quando no gabinete pastoral eu recebo alguém e digo, tudo bem, irmão, qual é o problema? Eu já ouvi isso, pastor, meu problema é que eu emprestei dinheiro para o irmão fulano e ele não me pagou. Pastor, jamais imaginei que na igreja houvesse gente assim. Pelo teu sorriso, você já está entendendo o que você está pensando. Que ingênuo. Igreja não é prédio, igreja não é denominação, igreja não é reunião. Embora a gente use com muitas ressalvas, embora usemos com muitas ressalvas a palavra igreja com essa acepção. Igreja não é lugar de gente perfeita. Martinho Lutero, reformador da igreja, tinha uma expressão em latim, na qual ele dizia, igreja é lugar de sumo justus et peccator, que quer dizer, ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. Nós somos, igreja é feita de gente que foi justificada, isto é, foi livre da condenação do pecado. Diga amém.
Igreja é lugar de gente que está sendo santificada, isto é, está sendo livre do poder do pecado. Igreja é lugar de gente que será glorificada na consumação, isto é, estará livre da presença do pecado. Mas igreja é feita de gente, ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo santo e ao mesmo tempo pecador. Então olhar para a igreja dizendo que igreja é prédio, denominação, reunião, e olhar para a igreja como um aglomerado, um ajuntamento de gente perfeita, gente instruída, gente elegante, gente que cita as escrituras, gente que conhece a doutrina bíblica, gente perfeita, também é um risco, porque a igreja é feita de gente, nem anjo nem demônio, gente por quem Jesus morreu e em quem o Espírito Santo habita. Quando eu abro a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 9, peço aos irmãos que abram esse texto bíblico comigo nesta noite. Não aparece aqui a palavra igreja, mas essa fala de Paulo a Timóteo me faz pensar muito sobre igreja. E eu quero me reportar de novo a você que tem vivido crises com a igreja. Você que é membro desta igreja ou de outra igreja, mas que de vez em quando pensa assim, será que vale a pena? Porque tem um cântico antigo americano, cântico evangélico, que diz assim: conviver com os santos no céu, que glória, mas conviver com os crentes na terra, isso é outra história. Você já teve um funcionário evangélico? Um dos nossos presbíteros tinha uma metalúrgica de autopeças, e de vez em quando aparecia algum funcionário lá evangélico que dizia o seguinte: olha, seu Ivo, eu não pude vir ao trabalho ontem porque eu estou enfrentando uma luta muito grande, ore por mim. Aí faltava de novo, eu não falei que eu estou passando uma provação? Crente. E ele disse assim: alguns dos meus mais complicados funcionários eram crentes. Procura vir ter comigo depressa. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9.